Todas as pessoas que fizeram mal ao povo brasileiro estão, de algum modo, pagando agora uma conta. Alguns pagarão uma conta diante de celas, dentro de cadeias. Outros vão gastar muito dinheiro para pagar indenizações. E outros estão sofrendo algumas agruras aí no campo profissional, nas atividades que desempenham aqui no Brasil. Gente, muita coisa acontecendo, né? E muitas pessoas estão vendo algumas notícias e exclamam, né? Aleluia! Uma delas relacionada ao senhor Siqueira Júnior, que foi demitido da Rede TV após polêmicas, segundo os colunistas que cobrem setor televisão. Há indícios que ele recebeu dinheiro do governo Bolsonaro para ficar fazendo proselitismo, ficar fazendo propagandas, né? Aquilo que a gente chama de merchandising institucional. A pessoa empresta a sua imagem para vender mensagens que parecem que não são compradas, mas são compradas. Enfim, está tendo uma polêmica em relação a isso. Mas também perdeu muita audiência também, né? Porque uma pessoa que foi muito tempo atrelada ao Bolsonaro, com a derrocada do Bolsonaro, com a desmoralização de Bolsonaro, porque para defender agora alguém que está sendo acusado de ser um reles ladrão, fica muito complicado, né? Uma pessoa que fugiu do Brasil, que virou as costas para os seus seguidores, não está fazendo mais live, porque se fizer uma live, certamente vai ter que explicar o inexplicável e vai se enrolar com as explicações de como é que embolsou uma muamba que veio para o Brasil sem um remetente, né? Claro, até hoje nós não sabemos, e as autoridades brasileiras devem estar pesquisando isso. Que negócio foi esse? De um ministro, por exemplo, aqui do Brasil, ter ido para a Arábia Saudita e ter ganhado um estojo de joias no encontro que tinham mais de 50 chefes de Estado ou seus representantes discutindo questões ambientais. Só o ministro Bento é que ganhou essas joias. O Bento 16 milhões e meio, né? Que não tem nada a ver com o Papa. Pois bem, o senhor Siqueira, então, está sofrendo agora algumas agruras. E quando a gente olha aqui, gente, a gente vê a situação como essa, recebendo o Bolsonaro lá, do lado do Gilson Sanfoneiro Macabro, o ministro Milton, né, da Educação, envolvido com escândalos dos pastores, né, com grana circulando por um lado e por outro, além de ter dado tiro dentro do aeroporto, enfim, posando aqui com um CPF cancelado, que foi uma expressão legitimadora de assassinatos, né, de suspeitos, enfim, que essa gente comemora para cima e para baixo. Esses são os cristãos, né, já que estamos num sábado de aleluia, né? Aqui o Bolsonaro, que não tem vexame de absolutamente nada, posando aqui do lado de uma figura com cabeça de jegue ou de jumento, né? Aí é difícil a gente saber quem é mais o quadrúpede no meio dessa história aí, né? Mas ele disse que quis embolsar as joias porque não queria que o Brasil passasse vexame perante a Arábia Saudita. Como iria passar vexame se as joias foram entregues secretamente, por baixo dos panos, né? Então, essas explicações aí não convencem absolutamente ninguém. Não é por outra razão que essa gente está descendo a ladeira. O Siqueira, ele atuou contra a vacina aqui no Brasil, fez discurso de ódio, enfim, todo aquele manual que vocês conhecem. Nessa situação aqui despudorada dele entrevistando o Bolsonaro com uma sonda no nariz, né? Enfim, e rindo, né? Todo feliz, né? Pois bem, esse é o quadro. A justiça anda por caminhos tortos, né? Mas ela vai alcançando algumas figuras. Agora o senhor Siqueira vai ter certamente algum espaço, alguma televisão de quinta categoria, mas o fato é que essa gente que achou que poderia reinar no Brasil da insanidade, que isso seria teríamos uma consequência, né, uma continuidade por mais 4 anos, essa gente agora está se deparando com uma coisa muito curiosa, que não existem Augustos Aras e senhoras lindoras espalhadas em todas as instituições. Então a conta está chegando de uma forma muito forte. Mostrei para vocês hoje mais cedo, Ministério Público denuncia Nicolas Ferreira por prática de racismo. E aí eu fui ler a petição, a denúncia que o Ministério Público de Minas Gerais está fazendo contra o senhor Nicolas. Gente, não é mais inquérito não, tá? A denúncia é a petição inicial
de uma ação penal que está sendo proposta contra esse cidadão aqui na Justiça de Minas Gerais. E as provas que foram colocadas ali na denúncia são muito contundentes, né? Não tem como ele escapar dessa situação e ele não vai ter o senhor Augusto Aras para protegê-lo. Além do que, o bolso dele vai doer bastante, porque no bojo dessa denúncia tem também um pedido ao judiciário que faça uma aplicação de uma sanção pecuniária contra esse indivíduo pelos danos que ele causou à sociedade aqui no Brasil. Os jornais estão repercutindo hoje também, né, essa situação, enfim. Temos aqui essa figura agora desprotegida agora pelo senhor Augusto Aras. Aqui está a denúncia, que eu vou disponibilizar para vocês também, onde o Ministério Público, gente, eu li toda a petição aqui, vai enumerando todo o discurso de ódio, como isso prejudica a sociedade, como isso foi uma coisa desumana em relação a uma adolescente, gente. Uma adolescente que não tinha 15 anos e foi submetida a uma situação de terror, né, de discriminação, uma situação absolutamente abjeta, né? E aí o Ministério Público, eles colocam aqui após a postagem do Nicolas, pedindo para os pais, né, tirarem os filhos da escola, que a escola tinha que ter só banheiro para meninos e para meninas, enfim. Então a pessoa que está nessa condição, que mudou de sexo, né, pelas razões todas que a gente já discutiu outras vezes e muitas pessoas ainda continuarão a discutir, enfim. Mas é natural que você segregue uma pessoa que não fez mal a ninguém, você coloca essa pessoa num campo de uma maldição social. Esse é o papel de um político. Aliás, esse é o papel de algum ser humano. Você pegar uma pessoa que não fez absolutamente nada, não está ofendendo absolutamente ninguém, e decretar essa pessoa como ela foi submetida a uma pena de morte social para que ela fique vagando sem nenhum tipo de apoio, muito pelo contrário, sendo hostilizada de todas as formas. Então o Ministério Público elencou aqui os comentários dos seguidores do senhor Nicolas, mostrando aqui como teve consequência esse ato danoso dele. Então não tem como escapar, gente. No final aqui, na denúncia são feitos pedidos, né, a petição muito bem colocada, sem nenhum tipo de comportamento panfletário. Os procuradores, quer dizer, os membros do Ministério Público de Minas Gerais foram absolutamente profissionais. Pegaram a lei, o comportamento do indivíduo e classificaram aqui pedindo a punição. Dentre as coisas que eles estão pedindo aqui que o judiciário determine, vou pegar aqui no finalzinho, que a petição foi bastante longa, né? Aqui. Seja determinada a citação do denunciado para oferecer resposta no prazo de 10 dias. Seja recebida a presente ação penal que se espera ao final culmine no acolhimento da pretensão punitiva, hora deduzida para que o acusado seja condenado na forma da lei. Condenado na forma da lei é cadeia. Suspensão dos direitos políticos do acusado nos termos do artigo 15º, 3º da Constituição Federal, perda do mandato eletivo nos termos do artigo 55, 6º da Constituição Federal, requisição de FAQ e certidão de antecedentes criminais do acusado e, tendo em vista a natureza difusa do bem jurídico penalmente tutelado, o desarranjo social gerado pelo delito imputado, repercussão social e expressividade do dano ao princípio da dignidade humana, requer que seja fixada na sentença condenatória indenização civil da sociedade a título de dano moral coletivo. Bom, nós vamos ter uma discussão mais à frente que mesmo ele condenado criminalmente, mesmo podendo ir para a cadeia, ainda o Congresso Nacional vai ter que decidir pela cassação do seu mandato ou não. E aí a gente vai ver a correlação de forças no Congresso Nacional. Se nós temos um Congresso Nacional que é a favor de se praticar um ato desumano contra qualquer ser humano aqui no nosso país por político inescrupuloso, inconsequente e bandido. Essa é a situação. O Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos lembrar que essa adolescente que ele atacou está protegida aqui pelo ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 17 diz: o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. É dever de todos, no artigo 18, velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. O senhor Nicolas não vai ter o senhor Aras para protegê-lo desses crimes, né?